Olá, meus amigos da Táxi Prático. Estamos iniciando aqui a nossa live de hoje, primeira live de 2021. Estamos aqui acompanhando meu querido amigo Luiz Freitas, auditor fiscal do trabalho. Daqui a pouquinho, esperar o pessoal entrar para a gente começar a falar, né? A nos apresentar melhor. Enfim, sejam todos muito bem-vindos aqui à Táxi Prático. Já estou observando aqui, o pessoal já está entrando, como sempre. Táxi Prático trazendo o que há de melhor no mundo do direito do trabalho, no mundo do direito tributário, para você em primeira mão. E a nossa live de hoje a gente vai ter como foco falar sobre o planejamento trabalhista de 2021, o que é que tem de regra nova, o que é que tinha de regra antiga, que vai estar ainda vigorando, o que é que não vai mais vigorar. Anotem as suas perguntas. Hoje essa live será comigo, e aí eu me aproveito para me apresentar. Sou Rafael Salles, sou advogado trabalhista, especialista na seara trabalhista, e vou estar aqui no papel de entrevistador e debatedor com nosso querido amigo Luiz Freitas, que é auditor fiscal do trabalho. Luiz, se apresente aí mais uma vez, se é que precisa, né? O pessoal da Táxi Prático já está acostumado, mas fale aí de você um pouquinho. Tá certo. Primeiro, agradecer o convite aqui da Táxi Prático, na pessoa do Rafael, para estar aqui hoje falando já das perspectivas para 2021. Claro, também fazendo um pequeno resumo de 2020, esse ano bem diferente que nós tivemos. E me apresentando aqui, professor Luiz Freitas, para quem não conhece, também auditor fiscal do trabalho, atuando aí há pouco mais de 20 anos já na auditoria do trabalho e como professor há pouco mais de 10 anos, professor universitário nos cursos de graduação e pós-graduação. Queria saber, vocês que estão aí do outro lado, se estão ouvindo bem, depois dê um feedback pra gente aqui no chat, pra gente saber se está tudo ok. O pessoal aqui do sítio de São José já está botando grande Luiz, que bom revê-lo. A audiência da Táxi Prático sempre alcançando aí muita gente e também algumas vezes alguns amigos. Beleza. A gente vai iniciar falando a respeito. A gente sabe que 2020 foi um ano muito atípico, Luiz. Foi um ano que teve muita medida provisória, depois teve lei, teve muita novidade em todos os setores, e o setor trabalhista teve um peso, grandes mudanças. E aí saíam as medidas provisórias por volta de meia-noite, a gente tinha que ficar estudando naquele horário, né? O pessoal do setor pessoal esteve junto com a Táxi Prático aí nesse período de dificuldade. E eu inicio perguntando, com relação a 2020, acho que o grande benefício que teve foi a possibilidade da suspensão e da redução proporcional de jornada de salário. Hoje, a empresa que quiser adotar suspensão ou redução, hoje, janeiro de 2021, é possível ainda fazer essa redução ou fazer uma suspensão do contrato naqueles mesmos moldes previstos lá na Lei 14.020? Muito bem. Na verdade, pessoal, todo mundo sabe que essa lei, a 14.020, que era a medida provisória 936, a famosa 936, foi uma exceção trazida por conta da pandemia, né? E o Supremo julgou constitucional aceitando o acordo individual. Foi uma solução que foi dada em função do benefício que tinha, ou seja, existia uma contrapartida do governo. Aí hoje, 2021, isso é possível? Não mais individualmente. Nós vamos ter que chamar o sindicato da categoria para fazer a negociação. Então, redução de salário sempre foi possível, a Constituição sempre permitiu, desde que com negociação coletiva. Então, não é porque nós continuamos na pandemia. Claro que a gente sabe que prossegue, mas o estado de calamidade não existe mais, a medida provisória deixou de ser medida provisória, passou a ser lei, e a lei não está mais vigorando, porque era até 31 de dezembro. Então, hoje, para fazer redução de salário, precisa chamar o sindicato da categoria para negociar. Perfeito. Então, aí uma resposta a uma dúvida, uma pergunta que muita gente está fazendo nesse período. Sim. Então, hoje, pela legislação, não seria possível de forma direta. Tem que negociar com o sindicato essa possibilidade. Lembrando, pessoal, que a gente está inaugurando aqui um formato novo hoje, né? Estamos aqui direto dos estúdios da Táxi Prático. Não é da Rede Globo, mas é da Táxi Prático. Ainda não. E quem quiser mandar alguma pergunta, eu estou acompanhando aqui pelo meu celular. Dessa vez não mande pelaquela pergunta, mande direto no chat, aqui nos comentários, que a gente consegue filtrar e responder para vocês. E aí, outra pergunta ainda relacionada ao ano anterior, que o pessoal tem feito bastante, se eu optei, por exemplo, por uma suspensão de 6 meses, estou retornando agora, eu tenho que garantir ao meu empregado uma garantia provisória de emprego, né, uma estabilidade durante alguns meses.
Se eu fizer a demissão, basta eu indenizar ou ainda fico sujeito a alguma multa administrativa da fiscalização? Como é que está funcionando essa questão? Rafael, essa pergunta realmente, pessoal, tem sido recorrente. Muitos contadores, pessoal do departamento pessoal do RH tem feito essa pergunta. E aí vai o alerta. A fiscalização tem um entendimento, e aí deixar bem claro, é a fiscalização instituição, não é o professor Luiz, não é o auditor Luiz, é a fiscalização como instituição. Tem um entendimento de que se houver demissão durante a estabilidade, como bem falou o Rafael, não é bem uma estabilidade, uma garantia provisória de emprego, quem fizer a demissão tem que pagar a indenização. Mas além disso, se houver uma fiscalização, está passível de ser autuado. E essa autuação ela é pesada. Ela varia de R$ 15.300 a R$ 42.000. Então é uma autuação bastante considerável. Isso é discutível juridicamente? O Rafael aqui vai falar até melhor do que eu. É sim discutível juridicamente. Mas se houver uma fiscalização, a empresa está passível sim de autuação. Cabe à pessoa do RH, a pessoa do contador, alertar o cliente, né? Dizer que isso pode acontecer. Perfeito. Então, hoje, para o entendimento da fiscalização, se a fiscalização até na empresa e verificar essa situação, a empresa está sujeita a essa multa que varia de 15 a 42 mil, é de acordo com o tamanho da empresa. Tamanho da empresa, reincidência ou não, né? Alguns critérios. Isso. E se a empresa, caso seja autuada, a saída aí é acionar judicialmente a União, né? Seria uma ação contra a União com relação... E aí, viu, Rafael, é bom alertar as pessoas que não é uma multa automática. Algumas pessoas chegaram a imaginar que fosse assim, quando demitir já vai cair no E-Social e automaticamente já vem a multa. Não, não é assim. Tem que haver uma fiscalização, a fiscalização tem que detectar e aí sim haver a autuação. Perfeito, meu amigo. E aí, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida com relação a essas temáticas, podem ir mandando aqui no chat que a gente vai comentando aqui posteriormente. A gente separou aqui alguma pauta, alguns assuntos, que a gente vai daqui a pouquinho começar a tratar. A Regiane tinha mandado aqui uma pergunta, mas ela já entendeu, já finalizou aqui, deu tudo certo, né, Regiane? Show de bola, então. E aí, o ponto 1 que a gente enumerou aqui seria o Descomplica Trabalhista. O que seria esse Descomplica Trabalhista? Meu amigo Luiz vai falar um pouquinho mais. Bom, vocês já devem ter ouvido ou visto na internet que o governo lançou esse Descomplica, se eu não me engano, em outubro, novembro. Final de outubro, mês de novembro. Então, Descomplica Trabalhista, pessoal, é uma série de medidas em que o governo vai desburocratizar ou diminuir a burocracia nessa área trabalhista. Isso vai ser o quê? Qual é o impacto? Isso vai acontecer agora em 2021. Na verdade, já começou a acontecer, né? Uma série de revogações de portarias, de instruções normativas, de decretos, mas entenda, não é a revogação por revogação, vai haver uma consolidação. Ou seja, parecido com uma CLT, que consolidou um monte de norma que existia. Então eles vão fazer uma portaria única, uma instrução normativa única, um decreto único. Agora, vai ser um senhor decreto, uma senhora portaria, ou seja, enorme, bem extensa. E isso é um dos pontos. E claro, aquilo que estiver obsoleto, que estiver ultrapassado, vai ser com certeza revogado. Então, qual é a ideia? Que esse ano já se inicie esse processo. Isso já está bem avançado, né? Os nossos colegas que trabalham em Brasília, na parte de gestão, já sinalizaram que isso vai ser rápido. Então, vão sim, em breve, ter mais novidades nessa seara trabalhista. Ou seja, bastante normas revogadas e outras até novas. Então, fiquem atentos aí, viu? Sim, estaremos aqui para dizer essas novidades. Com certeza vai estar aqui em primeira mão, sempre trazendo para vocês essas novidades. E aí eu queria saber, Luiz, como é que está esse processo? O governo já falou há algum tempo a respeito das normas regulamentares. Já falou que vai revogar umas, alterar outras. Como é que está isso hoje? Em que passo está esse processo de atualização dessas NRs, né? As famosas NRs. E fale um pouquinho o que é a NR para quem eventualmente não está habituado. Bom, vamos lá. Então as NRs, pessoal, são normas regulamentadoras que tratam da área de segurança e saúde, que é uma forma de regulamentar o que está na CLT. A CLT não traz todos os detalhes, então não teria como trazer de todos os setores da economia. Então as normas regulamentadoras vão detalhar essa parte de segurança e saúde, seja na parte de EPI, seja na parte de atestado médico, enfim, uma série de medidas que estão sendo revisadas, revisitadas, alteradas e algumas revogadas, né? Nós já tivemos sim a revogação da NR que tratava da inspeção prévia, não precisa mais da inspeção prévia. Isso já não estava valendo mesmo, a fiscalização não ia, antes do estabelecimento abrir, fazer uma fiscalização para dizer que estava tudo ok. Isso já não acontecia na prática. Então não existe mais essa questão da inspeção prévia. Mas qual é o grande detalhe? O grande detalhe, pessoal, é que uma NR ela vai deixar de existir porque vai ser substituída. É a NR9, que é a da PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
Esse PPRA será substituído pelo PGR, que é a nova NR01. Ela está sendo alterada, ela já vai entrar em vigor em breve. Então, o que acontece? Essa NR01 é a NR que vai trazer o chamado Programa de Gerenciamento de Riscos. E ela vai fazer a substituição do PPRA. Não vai substituir o PCMSO. Para quem não sabe, PCMSO é aquele Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que a gente conhece muito pelo ASO, mas o ASO é um item do PCMSO, né? O famoso ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Resumindo, nós temos uma série de mudanças ao longo de 2021. Qual é a ideia do governo? A reforma de todas essas NRs, algumas revogadas, algumas sendo diminuídas, algumas sendo enxugadas. Preocupação, se isso vai diminuir ou não a proteção do trabalhador. Que essa preocupação o empregador também tem que ter. Não adianta você ter uma diminuição que vai sobrar onde? Nas indenizações na Justiça do Trabalho. Então, diminuir a prevenção, diminuir essa questão da saúde do trabalhador ou prevenção de doenças e acidentes, isso é ruim. Então, as NRs vão ser mudadas, vão ser alteradas, vão ser revogadas, mas tem que tomar cuidado para que isso não haja uma diminuição dessa proteção. Só para você ter uma dimensão prática, né? São as NRs, por exemplo, a NR15 ela vai regulamentar a insalubridade, vai dizer qual o percentual, né? Ela que vai enquadrar a atividade, a 16 vai falar da periculosidade. Tem NR que vai falar sobre a eleição da CIPA 5. Temos a 17 da ergonomia. Enfim, são 37. Agora não se aplicam as 37 a todas as empresas, também deixando claro. Você falou da 17, por exemplo, uma NR que no anexo 2 vai falar dos operadores de telemarketing. E vai trazer regras que não estão nem em lei, assim, diretamente, né? Sim, que causam certa polêmica, uma certa discussão. Então essas NRs estão sendo todas revisitadas e reformuladas. Perfeito. E à medida que a gente for falando aqui de cada ponto, você fica à vontade para mandar aí a sua dúvida. O Júnior Franco mandou aqui uma pergunta, Luiz, perguntando o seguinte: o percurso casa para o trabalho e vice-versa voltou a ser tratado como um acidente de trabalho? Júnior, Júnior, beleza, obrigado aí pela pergunta. É verdade, voltou a ser. E eu posso dizer até qual foi a data, 21 de abril de 2020. Mas aqui é diferenciado, viu, professor Luiz Freitas? 21 de abril de 2020 voltou a ser acidente de trabalho. Alguém vai perguntar, mas passou um tempo que não era? Passou um tempo. De novembro de 2019 a abril de 2020, até 21 de abril de 2020, não era acidente de trabalho. Então voltou a ser acidente de trabalho, portanto tem que tomar cuidado com isso. Isso era uma medida provisória, essa medida provisória não foi aprovada pelo Congresso, portanto ela caiu. Como ela caiu, na verdade ela foi revogada e depois a medida provisória da revogação também caiu. Resultado, volta a valer a regra que era antes. Qual era a regra antes? De que foi acidente de trabalho. Essa é uma explicação que eu gosto sempre de reforçar com relação a isso, que repercussões tem quando tem um acidente de trabalho que não, nesse percurso caso de trabalho, que não tem a ver diretamente com o empregador. Sim. A repercussão é, esse empregado, se ele ficar afastado por mais de 15 dias, ele vai ter direito à estabilidade de 12 meses após o retorno dele, esse afastamento, e a empresa tem que ficar depositando no FGTS desse período. Rafael, a empresa precisa pagar alguma indenização porque o empregado caiu indo de moto para casa, não tem nada a ver com o seu trabalho, a empresa tem que pagar uma indenização porque ele sofreu esse acidente? Não, porque ela não vai ter responsabilidade nenhuma com relação a isso. Só é considerado acidente de trabalho porque a lei assim estabelece. Está lá, salvo engano, artigo 21A, da lei 8.213. 8.213. É uma legislação previdenciária, viu, pessoal? Não é a CLT que traz isso. Outra coisa importante que o Rafael está falando. Independe da questão do vale transporte. Muitos empregadores, eu dei o vale transporte, então não é acidente de trabalho. Nada tem a ver com nada. Ou seja, vale transporte ser fornecido ou não ser fornecido, não tem nada a ver com a questão do acidente de trabalho. Perfeito. E aí parece que está vindo aí uma outra novidade com relação ao FGTS, que é o FGTS digital, que seria a partir de maio de 2021. Fala mais um pouquinho sobre isso. Muito bem, pessoal. Vocês sabem que o FGTS vem passando por uma série de mudanças. O Supremo alterou a prescrição, que deixou de ser 30 anos, passou a ser 5 anos. Então a gente tem muitas mudanças do FGTS. E esse FGTS digital, a previsão é para maio de 2021. Uma mudança completa na forma de pagar, na forma que o trabalhador vai verificar o seu saldo, enfim, muitas mudanças vão ter. E muita coisa vai ser feita pela própria fiscalização. Inclusive, para quem não sabe, até a questão de parcelamento deixará de ser com a Caixa Econômica. Isso é uma questão que está sendo resolvida ainda internamente, mas é bem provável que isso aconteça. E já foi aprovado o orçamento, se eu não me engano, quase 20 milhões de reais, o
Conselho Curador liberou para que a fiscalização implante e implemente esse FGTS digital. Eu trouxe aqui, viu, Rafael, a pesca, para que eu não esquecesse, o que o FGTS digital vai trazer para a gente, né? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, vai usar toda a declaração do E-Social. Você vai ter a declaração do E-Social que já vai servir como confissão de dívida. Isso é importante dizer. E aí mais um motivo para que os contadores, o pessoal do RH e do DP não errem essas informações, né? E se errar, corrijam. Por quê? Porque o E-Social vai passar a ser a confissão de dívida. Isso já está na lei, viu, pessoal? Na lei do FGTS, foi alterada em 2019, a lei 8.036. Então, antigamente a GFIP era confissão? Não, não era uma confissão de dívida. É tanto que você, empresa, tinha que confessar o débito para poder parcelar. Agora não vai mais ser necessário. O E-Social já vai ser uma confissão. Então, isso é uma das coisas importantes. Vai haver uma facilidade no recolhimento, um pagamento pelo Pix, que hoje é a grande novidade, né? Então vai ter facilidade no recolhimento, facilidade de acesso aos dados pelo trabalhador e um aperfeiçoamento da fiscalização. Alguém vai dizer assim, como assim? Vai ficar mais fácil a fiscalização ser feita? Claro, porque já tem a confissão do débito social. Então não vai ter aquele levantamento de débito. Na verdade, você, empresa, já fez essa confissão. Então a fiscalização vai só fazer o quê? Aqui o valor declarado é 1.000, cadê o pagamento? É 1.000? Não, não é. Então já tem débito ali, já vai ser notificado. Então vai ter toda essa mudança aí. Que isso teve também essa previsão questão maio de 2021. Maio de 2021. Perfeito. Que essa questão da confissão de dívida teve também com aqueles meses que você pôde postergar durante o período da pandemia, né? Sim. Que aquele tempo que você podia, os 3 meses que você podia postergar o pagamento. A gente tá botando assim, glória. O pessoal está assim reclamando da questão da Caixa Econômica. Eu estou fazendo até um parênteses, né? O pessoal tem que lembrar que a Caixa Econômica sofreu aí um processo de enxugamento, um processo de reestruturação. Todo mundo sabe que no Ceará a GFUP fechou. Então, realmente, a Caixa está passando por uma série de mudanças e está havendo uma dificuldade no atendimento. Isso é geral, infelizmente, né? Mas essa mudança do FGTS digital, pessoal, está aprovado, o Conselho Curador aprovou a verba, né, e a fiscalização já está trabalhando. Inclusive, já temos 2 colegas, se não me engano, 1 ou 2 colegas aqui do Ceará, trabalhando nesse projeto do FGTS digital. Não sou eu, porque eu não entendo de informática, viu? Tá, tem uma pergunta boa aqui do pessoal do sítio São José, mas eu vou segurar um pouquinho ela. Mas não deixe de responder. Claro. Mas eu vou para outras duas que têm mais relação com essa questão do FGTS. Sim. O Fabrício está colocando o seguinte: a confissão seria o não pagamento da dívida, porque hoje existem 3 modalidades da CEFIP. E acho que é Thiago Marinho colocou, ainda dá para parcelar o FGTS em atraso? Vamos lá. Vamos responder então. A questão que eu estou falando da confissão, pessoal, é o seguinte: hoje a GFIP, em regra, não é uma confissão de dívida, não é. Você precisa, para parcelar o FGTS, ir na Caixa Econômica e fazer essa confissão. Claro que com base no que você declarou na CEFIP. O que acontece? Quando a Caixa Econômica recebe essa confissão, ela aceita, mas não confia. Ela aceita, mas não acredita. E ela não pode fiscalizar. Então o que ela faz? Envia para a fiscalização e ir lá fazer uma auditoria, saber se aquela confissão está batendo com a realidade. Porque a empresa pode errar, pode não colocar a verdade naqueles valores da confissão. Aí quem vai fazer esse monitoramento? Quem vai fazer essa auditoria? O fiscal, o auditor do trabalho. Beleza. Com o E-Social já é a confissão. Não tem mais o que auditar. Então, por isso que possivelmente, isso eu estou dizendo aqui de primeira mão, pode ser que dê certo, pode ser que não, esse parcelamento vai ser feito com a própria fiscalização. Não é que vai ter um balcão de atendimento, né? Claro, vai ter sistemas que vai ser possível fazer esse parcelamento. Então, esse é um dos pontos. Qual é a outra pergunta aí, Rafael? Era o Thiago Marinho, pergunta se daria ainda para parcelar o FGTS em atraso. Vamos lá. Se for o da pandemia, não. Aquilo ali já passou aquelas opções. Por quê? Mas a medida provisória já caiu, então não tem mais como. Agora, parcelamento normal. Você está devendo outras competências, ou a mesma essa durante a pandemia que você não conseguiu recolher. Está podendo parcelar? Tá. As mesmas regras de parcelamento estão valendo ainda hoje. Agora, não é mais como foi a questão da medida provisória. Quem aproveitou, quem fez aquele parcelamento, está valendo. Embora a medida provisória tenha caído. Mas eu não fiz. Posso fazer agora? Não, não pode fazer agora naqueles termos da medida provisória. Para encerrar essa questão do FGTS, tem uma observação que eu acho importante de fazer, é uma problemática séria que algumas empresas estão começando a enfrentar e que eu particularmente não conhecia até me procurarem para tentar resolver um problema desse tipo ano passado. Que foi o seguinte: muitas empresas
durante todo o contrato de trabalho, ele não faz o recolhimento do FGTS. Sim. Beleza. Está faltando lá R$10 mil de FGTS. Certo. O empregado entra com uma ação na Justiça do Trabalho, chega na Justiça do Trabalho, faz um acordo ali, recebe, por exemplo, R$7 mil. E dá liquidado. E dá a quitação do contrato de trabalho, do FGTS, tudo. 40%. Só que o que acontece? Na grande maioria das vezes, esse valor ele não é depositado na conta de FGTS. É pago diretamente ele é pago diretamente ao trabalhador. Aí o que acontece? A Caixa Econômica Federal e a União entram com ações na Justiça Federal cobrando esse FGTS que supostamente não foi pago ao trabalhador, não foi quitado. E o mais interessante, o entendimento do STJ é, olha, o acordo trabalhista lá não tem validade. Então vai pagar 2 vezes. Esse é um detalhe importante, viu, Rafael? E a fiscalização levanta esse débito, por força exatamente dessas decisões. O que é o entendimento do STJ? Que a lei fala que o valor tem que ser depositado na conta vinculada. E não pago diretamente ao trabalhador. Então, na Justiça do Trabalho, hoje, com a orientação que eu passo, faça o depósito na conta de FGTS e peça para o juiz liberar, explicando ao juiz essa situação. Outra coisa, viu, Rafael? Lembrar que houve uma mudança em 2019, foi acrescentado o artigo 26A na Lei 8.036, dizendo exatamente isso, que não pode ser pago nenhum valor diretamente ao trabalhador. E pior, nem convertido em indenização compensatória, que é para exatamente um recado para a Justiça, ou seja, não transforme esse valor da FGTS em indenização. Isso é polêmico? Gera discussão? Sim, está gerando discussão, mas a fiscalização faz esse levantamento. Então, que o alerta que o Rafael está fazendo é importante. Para o seu cliente, olha, houve uma ação na Justiça, o FGTS fica fora do acordo. Deposite na conta vinculada do trabalhador o FGTS, que corre isso é pagar de novo. Exatamente. Mesmo que faça o acordo na Justiça, faça o acordo para depositar na conta dele e o juiz faz uma alvará, é bem simples. Bem simples, liberação. Automático. Não tem prejuízo. E se passar pela conta do trabalhador, pessoal, ele é abatido no levantamento de débito feito pelo auditor. Então, quando é que não abate o valor? O que você paga diretamente ao trabalhador naquele bojo do acordo. Ou seja, você soma todas as verbas e inclui o FGTS no acordo. Aí não vai ser levado em consideração. Perfeito. Eu vou agora para a pergunta do pessoal do Sítio São José. Sim, um abraço aí para o pessoal do Sítio São José. Uma pergunta muito boa, que era um assunto que eu queria tratar, porque esse assunto veio muito à tona em 2020, em decorrência da pandemia, que é a questão do home office. Sim. Então ele está perguntando, com o home office e no caso de funcionário ter uma queda em casa, tipo da cadeira, isso será acidente de trabalho? Quero ouvir as considerações do Luiz e depois eu vou fazer também algumas considerações a respeito de tudo isso. Bom, pessoal, é assim. O fato de estar trabalhando em casa, esse assunto é importante, antes de adentrar na resposta, dizer que eu entendo que 2021 vai prosseguir, vai aumentar, ou vai ser mantido muito o trabalho em casa, muito o teletrabalho. Porque algumas empresas perceberam vantagens, trabalhadores perceberam vantagens, né? E às vezes não precisa estar realmente presencialmente nas empresas. O serviço público vai adotar muito. O próprio ministro da Economia já disse que muitas atividades vão ser realizadas diretamente de casa, com monitoramento. Muito bem. O que é que diz a legislação? O fato de estar em casa, você deixa de ser empregado? Claro que não, você continua sendo empregado. A questão da jornada é uma situação polêmica. Em tese não tem horas extras, em tese. Porque se tiver como monitorar esse trabalhador, poderá esse trabalhador ganhar horas extras. É muito comum, e aconteceu isso na pandemia, o cara não tem hora para parar. Meia-noite recebendo mensagem, 2 horas da manhã recebendo mensagem, enfim. Não tinha. Depois do expediente normal, recebendo mensagem. Então, teoricamente, não tem horas extras. Mas se tiver como comprovar que trabalhou além do prazo, terá horas extras. E agora vamos para a questão do acidente. O que é que diz a legislação? Que o empregador tem que orientar esse trabalhador nas questões de segurança e saúde. Mas o empregador não tem como adentrar a casa desse trabalhador para verificar essas condições. Pode até colocar algum monitoramento, mas uma câmera dentro do quarto do trabalhador, isso aí vai ser uma invasão de privacidade. Então fica complicado dizer que automaticamente vai ter indenização. Agora, vai ser acidente? Sim, ele está trabalhando. O fato de ser acidente pode ser na rua, a serviço da empresa, pode ser casa-trabalho, trabalho-casa. Você está até no horário do almoço dentro da sua empresa. Pode sim caracterizar acidente de trabalho, porque foi o que aconteceu em Brumadinho, muita gente estava almoçando. Por quê? Porque você está fazendo no local de trabalho, isso está na própria legislação. Então, considerar acidente de trabalho, não tem muita dúvida que seria. Agora, a questão de indenização, sobrar para o empregador pagar a indenização, isso aí já é mais complicado. Porque aí é difícil esse monitoramento e essa fiscalização do uso. Agora, eu como empregador, eu adotaria a seguinte medida: colocaria à disposição do trabalhador todos os equipamentos. Por exemplo, eu não deixaria ele trabalhar na mesa dele, eu mandaria uma mesa com uma cadeira, dentro do padrão de ergonomia. Por quê? Porque o trabalhador pode muito bem trabalhar deitado, começar a ter dores no pescoço, dores lombares,
porque está usando inadequadamente os equipamentos que ele tem disponível na casa dele, que não foi fornecido pelo empregador. Né? Então, na minha opinião, sim. Bom, só complementando então essa questão do home office, porque realmente é uma das coisas que as empresas têm que colocar no planejamento para 2021, porque isso veio muito forte em 2020. Primeiro, na medida provisória 927 que caiu, era uma decisão unilateral da empresa, né, de mandar o empregado para casa e ficar de home office. Não precisava da aquiescência desse trabalhador, ele não precisava concordar. Só que essa medida provisória caiu. Então o que é que está valendo? Que está na CLT. O artigo 75A, B, C, D, E, ela vai estabelecer algumas regras. E uma das regras que é importante de lembrar é que para o trabalhador sair do presencial para o home office precisa ter um mútuo acordo, né? Então ele precisa aceitar essa condição de trabalhar em casa. E o artigo, essa questão do acidente de trabalho, tem um artigo, salvo engano, o 75D, vai dizer, não, 75E, ele vai dizer que o empregador ele tem que elaborar, ele tem que orientar, como o Luiz tinha falado. Então o que é que eu tenho orientado? A sua cartilha. Pegue um técnico de segurança de trabalho com algumas recomendações, a cada 50 minutos digitando, faça uma pausa, porque além do acidente de trabalho, tem a doença ocupacional que se equipara ao acidente de trabalho para todos os efeitos. Né? Então é importante ser feitas essas recomendações e lá na legislação tem a previsão do empregado, ao receber esse documento, ele assina se comprometendo a cumprir. Que isso mitiga, vai diminuir os riscos jurídicos da empresa no caso de uma eventual demanda que envolva esse pleito. Isso, e não deixa de ser acidente, deixa de ser o fato de estar em casa, né? O trabalho em casa, e ele é empregado, e aí, claro, vai ser acidente do mesmo jeito. Agora a questão é de indenização aí não, juridicamente vai ser discutido. Ou judicialmente, aliás. Perfeito. Dando sequência aqui, não sei se o Luiz tem conhecimento a respeito disso, mas vamos lá. O Marcos Glauber perguntou o seguinte: enviei várias GFIP com confissão de dívida, mas até agora não foram processados. O que devo fazer até o momento? A minha sugestão nesse caso infelizmente ou felizmente, ainda tem que usar os canais da Caixa Econômica, não tem outra saída. Né? Eu sei que tem tido dificuldade, há uma reclamação muito forte, né? Eu já vi algumas coisas na internet bastante pesadas contra a Caixa Econômica, mas eu acho que não é por aí. O pessoal tem que lembrar que está havendo um sucateamento da Caixa Econômica, a gente não pode negar isso. Tá aí, Banco Brasil vai abrir agora um PDV, vai demitir mais de 5 mil funcionários, fechar não sei quantas agências. Então, está havendo esse processo de enxugamento. Então, infelizmente, o atendimento não tem sido a contento. Mas aí, meu amigo, de forma bem sincera, é procurar os canais de atendimento da Caixa Econômica mesmo. Beleza, dando seguimento aqui à nossa pauta, eu queria agora, Luiz, tu falasse um pouquinho a respeito da continuação do cronograma do E-Social. Como é que está essa situação? Sim. Bom, pessoal, o E-Social todo mundo sabe que vem andando, vem caminhando, já várias empresas, né, já estão dentro do E-Social. Eu vou aqui puxar aqui a pesca também, que nessa a gente não decora tudo, né? O E-Social vai prosseguir, todo mundo sabe também, teve uns adiamentos, a gente sabe que houve sim esses adiamentos, que isso tem a ver, claro, por conta das dificuldades e também até por conta, pessoal, da simplificação do E-Social. O E-Social passou por uma simplificação, né? Então, em 2021, o que é que vai acontecer? Primeiro, órgãos públicos, todo mundo sabe que era para ter sido o primeiro a entrar no E-Social. Quem ouvia minhas palestras lá no início, eu já dizia, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Então, o governo era para ser o primeiro a entrar no E-Social. Está sendo o último, né? Foi adiado para 8 de julho de 2021. Então, eles adiaram a entrada dos órgãos públicos para 8 de julho de 2021. O pessoal que está no grupo 2, aliás, no grupo, o grupo 3, que são os MEI, as microempresas, as EPP, as pessoas físicas sem fim lucrativo. Em maio de 2021 vai entrar a fase 3, que é a fase 3, os eventos periódicos, a famosa folha de pagamento. Então, a partir do dia 10 de maio de 2021, vai entrar aí a nova fase, a fase 3, para quem é do grupo 3. E a fase 4, que é a parte de segurança e saúde, ninguém entrou ainda, né? Vai começar em junho de 2021 pelo pessoal do grupo 1, das grandes empresas, aquelas faturamentos acima de 78 milhões de reais. Então, em 2021, teremos a continuação do cronograma do E-Social. Que eu saiba, não teremos mais adiamento, mas ninguém pode dizer que não vai ter, né? Porque nós estamos diante de uma situação que pode ter mudança. Mas esse é o cronograma que também já está divulgado na página aí do E-Social. Perfeito. A Amanda está perguntando aqui se a live vai estar no YouTube. Amanda, a gente deixa ela aqui no próprio IGTV da Tax Prático e eu acredito que também no YouTube.
Depois a gente pode confirmar, mas eu acredito que vai estar também no YouTube da Tax Prático. A Andressa mandando aqui excelente explanação, a Mary mandando oi. E a Cristinara mandou o seguinte: professor, boa tarde, gostaria que o senhor comentasse sobre essa mudança da CFIP. Sabe, ouviu falar alguma coisa disso? Teria que ser melhor que se tu puder ser mais específico. Dizer o que é, pode ser que eu sei, eu me lembre aqui. Perfeito. E vamos então dar continuidade aqui. Nosso próximo ponto, não sei se vocês estão sabendo, é a respeito de uma nova portaria, a respeito do registro de ponto. Que nova portaria é essa? Do que é que ela trata? Como é que está? Muito bem. Bom, pessoal, primeiro dizer para vocês que quem quiser, a gente vai passar aqui depois o link, que está aberto na consulta pública, viu? Aí manda para cá, né? Depois pode mandar aqui para o direct. Pronto, direct nós vamos mandar o link da consulta pública que está aberto. Já tem a minuta da portaria do ponto. Aquela portaria 1510 de 2009, ela vai ser revogada, que é aquela que trata do ponto eletrônico. Então ela vai trazer 3 possibilidades de ponto eletrônico. Talvez já trate também da questão da assinatura digital, que é uma questão bem importante hoje, né? Em algumas situações vai ser permitido não emitir o comprovante, ser guardado em arquivo digital, que isso é bastante interessante, porque evita o gasto com papel. O próprio trabalhador também não guarda, aquele papelzinho termina apagando. Então, quem quiser dar sugestões, vai estar aberta essa consulta pública. Nós teremos várias. Claro, o ponto manual continua, a CLT não foi revogada, né? Não é o mais adequado. Rafael, que milita na Justiça do Trabalho, sabe que esse ponto manual ele é muito frágil, né? É o que você não deve adotar. Mas está permitido? Tá. O mecânico quase ninguém usa, mas também está permitido. Bom, essa portaria vai tratar basicamente do eletrônico. Por quê? Porque vai ter 3 opções. Sendo que algumas das opções precisam de negociação com o sindicato, pessoal. Por quê? Qual é o ponto eletrônico que a gente tem hoje? O biométrico, aquele que bota o dedo, aquele da leitura. Então esse é o ponto que está valendo hoje. Mas tem possibilidade de ter outros? Sim. Através de um aplicativo celular? Através de um login, um logout numa máquina? Sim. Mas precisa de negociação com o sindicato, né? Você não pode fazer isso automaticamente. Interessante, né? A respeito ainda do ponto eletrônico, algumas lembranças, né, que a gente tem que fazer. Sim. Primeiro teve aquela alteração trazida pela lei da liberdade econômica, né? Sim. Do número de empregados que a empresa tem que ter hoje. Mais de 20, que era 10. Eram 10, aí desde setembro de 2019. O ponto por exceção, que é outra novidade trazida pela lei da liberdade econômica. Esse ponto por exceção, só cortando aqui o Rafael, é aquele ponto em que você só bate no dia que tem hora extra, só bate no dia que está além do normal, ou seja, aquilo que foge da regra que você vinha. Como é que está funcionando, Luiz, esse ponto por exceção? É uma decisão da empresa, acordo individual com o trabalhador. Pode ser feito acordo individual. Ele pode escolher alguns trabalhadores para fazer o ponto por exceção, outros não. Então seria assim, todo dia sua jornada de 8 às 12, 2 às 6, pronto, não precisa bater ponto. Agora no dia que você for até às 19, até às 20, você bate ponto. Exatamente, só esse ponto por exceção. Só no dia que fugir da regra. Esse é o ponto por exceção, certo? Perfeito. Nós vamos mandar o link aí, depois para vocês o link dessa consulta pública. E é importante de vocês que estão aí na linha de Sim, frente, né, opinar. Exatamente, opinar. Porque dentro dessa... Eu sei que tem muitas empresas trazendo essa solução, por exemplo, de aplicativos, né? Mas hoje tem que ter a negociação com o sindicato, né? O meu amigo Gustavo, não sei se está nos assistindo, o Gustavo da Secam, um abraço aí para ele também perguntou a questão da assinatura digital. Então isso vai ser abordado nessa portaria. Isso é importante, porque evitar a biometria, né? O trabalhador vai ter uma assinatura digital para fazer o ponto, então é possível que seja abordado. Eles dão uma opção de um outro programa feito pela empresa, mas com algum órgão atestando aquela credibilidade, confidencialidade daquele sistema, né? Perfeito. E aí a pergunta anterior da Cristianaro foi complementada pela Dani Feitosa, ajudou ela aqui, né? Ela até agradeceu. Sim. Ela está perguntando, na verdade, sobre aquela questão do salário maternidade, que teve da contribuição patronal do INSS, né? Que teve uma decisão do Supremo. E foi regulamentado, acho que agora, recentemente, teve uma regulamentação interna do órgão da Caixa, alguma coisa assim. Sim, que eles já fizeram o ajuste para que não seja cobrada essa... E aí, pessoal, também alertar para um detalhe importante, é apenas a patronal, né? Não tira a parte dos terceiros, não tem a questão do desconto do trabalhador, é normal. Veja, o que é que o Supremo decidiu? Apenas a parte patronal, ou seja, a contribuição do INSS sobre aquele valor do salário de maternidade. É o que não vai pagar. Então, que eu saiba, já foram feitos ajustes. Agora, se ainda está tendo problema, aí realmente é com a própria Caixa. Aí já é uma questão operacional da própria Caixa Econômica.
Eu acredito que já está ok, mas se não tiver... No E-Social do doméstico já. Isso aí eu sei porque já foi consertado no E-Social do doméstico. Ou seja, na hora de emitir a guia já está... E deixando bem claro, porque assim, algumas lives foram feitas por alguns profissionais dizendo que está totalmente isento, que não vai pagar nada. Não é assim, é só a parte patronal. Terceiros não está nessa história, a parte descontada do trabalhador não está nessa história. Ou seja, o Supremo decidiu só a parte patronal. Perfeito. Importante deixar isso bem Bem claro. claro, E aí a Luana mandou outra pergunta, perguntando: a prorrogação do banco de horas ainda pode ser feita? Vamos lá, o banco de horas, pessoal, lembre-se que o banco de horas sempre existiu. O que a pandemia trouxe de novidade foi um banco de horas com um período bem longo, né, para você fazer a compensação. Que, aliás, começa agora. Começa agora. São 18 meses a contar agora de janeiro de 2021. Então dá um ano e meio até metade de 2022. Bom, quem fez durante a pandemia, durante a medida provisória, esse banco de horas, está tranquilo, vai fazer a compensação agora. Agora eu não fiz, entra no banco de horas da CLT, normal. Compensação em até 1 ano, se for fechado com o sindicato. Compensação em até 6 meses, se for fechado diretamente com o trabalhador. Então não mudou nada, volta a valer a CLT. Agora eu fiz na época da pandemia, você vai começar a compensar agora, em janeiro de 2021. Ah, não consegui compensar, vai poder abater da rescisão? Que essa é uma pergunta que vem sempre. Vai, só que tem um limite. O salário do trabalhador. Você não pode, eu tenho um banco de horas enorme que dá 2, 3 salários do trabalhador. Não vai poder abater isso da rescisão do trabalhador, certo? Perfeito. Tem outra pergunta agora da Lu Barreto. Essa pergunta é importante. Significa que o pessoal está atento aí. Pergunta aqui da Lu é uma pergunta que vai deixar claro para muita gente a importância de ter um sindicato. Presta atenção na resposta. Vamos lá. Luiz, existe na legislação trabalhista previsão de reajuste salarial anual que não seja através de convenção coletiva? Ou seja, no ano que não houver CCT registrada, poderá não haver reajuste? A resposta é sim. Pessoal, olha, não tem sindicato, não tem reajuste automático. Isso aí acabou faz tempo, desde a época do real, a famosa desindexação da economia. Então, assim, o único salário que sobe é o do mínimo. Então, quem ganha no mínimo, sobe. Mas quem não ganha no mínimo, não sobe. Portanto, se não tiver havido, a importância do sindicato, da negociação coletiva é essa, pessoal. Não vai subir. O índice de salário mínimo se aplica automaticamente? De jeito nenhum. Isso não pode ser. O Supremo já decidiu que não pode haver indexação. Súmula vinculante número 4. Súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. Então, quem ganha salário mínimo sobe. Quem não ganha, não sobe. Vai ter que esperar a negociação. Então, isso é dúvida de muita gente, né? Sim. As pessoas acham assim, a empresa, eu não preciso de sindicato, que a empresa tem a obrigação de subir o meu salário. Só se você ganhar um salário mínimo. Aí tem essa obrigação, porque o mínimo é o mínimo. Isso. Mas não tendo, a empresa não é obrigada a dar reajuste. Ainda vou para um assunto mais complicado. E se eu tiver assinado a minha carteira com 2 salários mínimos, vai subir automaticamente? Também não. Também não. Porque é uma indexação. E é até interessante, algumas profissões, como os engenheiros. Engenheiro, arquiteto, médico, é tudo vinculado ao salário mínimo. Engenheiro que, por exemplo, labora 8 horas, e aí tem uma decisão tem um OJ. Um OJ do TST. Que fala, olha, é constitucional na hora de eu contratar. Mas eu contratei ali vinculado ao salário mínimo, quando tem um reajuste, eu não sou obrigado a colocar o reajuste do salário mínimo. Não sobe. Isso aí não tem como. Não tem como exigir. É uma briga que o trabalhador vai perder, porque não tem como exigir esse reajuste. Ou seja, como diz o Rafael, a importância do sindicato. Né? Essa é a hora da importância do sindicato. Aí a Márcia colocou aqui, mas se o salário ficar inferior ao mínimo, é isso que a gente tá falando. E vírgula, né? Se a jornada for 8 horas. Porque se a jornada for só 4, pode ser ganhar menos que o salário mínimo. Se a jornada for só 6, pode ganhar menos que o salário mínimo. Agora, o valor hora e o valor hora, o valor dia tem que subir. Se o salário mínimo subir, vai ter que subir. Beleza, Márcia? Acho que ficou bem claro aí, né? Então, se a pessoa tinha, por exemplo, ano passado estava 1.045, né? A remuneração, inclusive, saiu uma notícia já agora, não sei se o professor já viu, que parece que vai aumentar o salário mínimo de novo. De novo, aí aconteceu isso. Está mais R$2. Então, se você ganha, por exemplo, 1.101, e aí for agora para 1.102, você tem que ter esse reajuste, porque o mínimo é o mínimo, se você tiver aquela jornada cheia. Só sobe quem ganha o salário mínimo, só. Quem não vai ter que esperar o sindicato. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do Fabinho Studart. Ele mandou o seguinte: as novas convenções coletivas de trabalho têm cláusulas de contribuições para o sindicato
com prazo para oposição. Aqui é um assunto espinhoso. É um rapaz. assunto para numa live. Empresa desconta mesmo sem autorização? Olha, a resposta é não, viu? Você não desconte não. Não, pessoal, esse assunto é bastante polêmico, o Rafael sabe disso, é um assunto que merece uma live sobre isso, né? Se a gente for analisar pelo que está na CLT, no 611B, não poderia colocar nenhum desconto. E o Supremo já decidiu, tem que ser prévio. Aí alguém vai dizer, mas o Supremo decidiu contribuição sindical, não decidiu o resto, né? Mas na verdade, pessoal, essa história de jogar a oposição para fazer depois, ou seja, primeiro é o desconto. Se você não quiser que vá lá dizer, isso realmente não foi o que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu que tem que ser prévia a autorização. Mas é um assunto bastante polêmico, tem pano para as mangas, tem sindicato ganhando essa briga, tem sindicato perdendo essa briga, então não está fácil não essa solução. Para você do gestor de RH, eu vou ser bem sincero, eu dou até uma sugestão. Se não tiver autorização do empregado, não desconte. E deixa o sindicato brigar com a empresa, deixa o sindicato fazer a parte dele, ou seja, acionar. Se ele conseguir ganhar, você vai recolher essa contribuição. O que eu tenho orientado sempre, o pessoal de RH, que eu tenho algum contato, pergunta, olha, peço uma opinião jurídica. Muitas vezes é uma decisão política do gestor da empresa. Sim. Às vezes a empresa tem um bom relacionamento com o sindicato, não vê problema nisso, os próprios empregados também não vê problema. Isso. Então é muito do caso a caso de cada empresa. Mas, como o Luiz falou, juridicamente a CLT no artigo 611B, ela veda, regra geral ela veda. Qualquer nome, qualquer que seja o nome, assistencial, qualquer nome. E aí é interessante que ela veda do trabalhador. Sim. E tem muita convenção que coloca a patronal. E aí? Então, é uma discussão. Porque o patronal, eu tenho certeza que alguns patrões estão pagando, estão mantendo seus sindicatos patronais, as suas federações, né? E do lado do empregado, alguns sindicatos estão quebrando, alguns sindicatos estão fechando. E olha, nós falamos um assunto importante há pouco tempo. Sem sindicato, tem reajuste? Tem convenção coletiva? Não tem. Tem negociação coletiva sem sindicato? Não tem. Então não tem reajuste. Então não é bom que o sindicato quebre, não é bom que o sindicato feche. Aliás, é péssimo. Vale alimentação, um monte de coisa, vários benefícios que não vem automaticamente pela lei, é tudo conquista, é tudo luta. E até para a empresa é melhor instituir via negociação coletiva, porque não tem outra atividade. Exatamente. Se depois ela tiver uma dificuldade, ela pode negociar com o sindicato, tirar por um ano, por benefício. Por exemplo, agora na crise, né? E que se for ela conceder unilateralmente pelo artigo 468 da CLT, ela não pode tirar. Sim. Então muitas empresas não têm, às vezes, essa visão, que é melhor negociar. É verdade. E fiquem até o final que tem uma novidade aí importante, um parecer novo, né? Olha aí, vamos já entrar nesse parecer. Aproveitar aqui as dúvidas, mas um parecer muito importante a respeito de estabilidade, era isso? Isso, exatamente. Já a gente vai estar comentando aqui sobre ele. Novidade mesmo, bem fresquinha. Aí a Rosa comentou aqui, né? Vocês vão nos ajudar a entender, porque todas as convenções constam. As ideias gerais do desconto são essas que a gente passou aqui. O Zé Ferreira está perguntando o seguinte: eu posso reduzir salário e jornada de trabalho? Muito funcionário não quer voltar ao normal depois da pandemia e quer ficar em meia jornada recebendo meio salário. Posso fazer? Falamos disso no início da live aqui, né? Não pode, pessoal. Individualmente acabou. Só era durante a pandemia. E o Supremo aceitou por uma exceção. 2 motivos. Era uma pandemia e tinha um benefício emergencial. Então hoje não pode. Mas o empregado quer. Não cai nessa. Tem que haver negociação coletiva. Infelizmente, eu sei, mas o empregado querendo. E se depois ela alegar que foi pressionado a fazer isso? Que não era bem isso que ele queria. Então, vai dar problema. Quer fazer correto? Negociação com o sindicato. Ou acordo coletivo, ou convenção. Não tem sindicato? Vamos para a federação. Não tem federação? Confederação. Vai ter algum órgão sindical que vai fazer essa negociação. Pode ser que ele não queira se dispor a fazer. Mas existe esse órgão? Existe. Na sua cidade não tem um sindicato? Vai para a federação. Por exemplo, aqui nós temos a Federação de Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Abrange todo o Estado do Ceará. Comércio e Serviço. Então existe sim sempre um órgão sindical. Então, minha sugestão, não faça, embora o empregado esteja dizendo que quer, o empregado está dizendo que queira ficar, não é uma boa solução. Perfeito. E tá chegando mais perguntas, Luiz, só para você ter uma noção, né? Aqui concomitante, já tem mais de 100 pessoas acompanhando a gente. Tá sempre com a grande repercussão. Está perdendo só para o Jornal Nacional. Por enquanto. Aí, a Natália, acho que ela fez mais um comentário, né? Sim. Mas dizendo assim, tem um sindicato que traz na CCT que o empregado pode fazer oposição, mas fica vetado a empresa e a contabilidade fazer qualquer mediação ou manifestação.
Enfim, as convenções têm vários textos diferentes. Tem. E tem decisões judiciais diferentes, a gente sabe disso. É um assunto bastante espinhoso mesmo. Isso aí vai render. O que eu recomendo sempre às empresas é conversa com o seu jurídico. Isso. É uma decisão muitas vezes que acaba sendo política. Sim. De trâmite com o E sindicato. aqui vai uma dica, o pessoal do DP do RH. Vocês não dominam tudo, quase tudo dessa área. Então, nessa hora de uma confusão dessa, é partir para um parecer jurídico. A empresa não tem assessor jurídico, contrata só para dar aquele parecer. Exatamente. Você que não pode dar uma resposta dessa e depois ser culpado por alguma coisa que aconteceu. Então, você do DP do RH tenta se eximir pedindo um parecer jurídico. Eu lembro de uma situação curiosa, quando saiu a reforma trabalhista, uma empresa me contratou só para fazer um parecer jurídico a respeito da homologação, se ela era obrigada ou não a homologar. E aí eu pedi que ela me mandasse a lista das funções para identificar os sindicatos, para verificar as convenções. E foi que eu notei. Essa empresa tinha 2 sindicatos diferentes de trabalhadores. E um tinha obrigação e o outro não, a convenção. Eu disse, então aqui, esses trabalhadores aqui, vocês têm obrigação. Esses daqui você não tem. Pois é, pessoal. E uma hora dessa o RH fica difícil e complicado. Às vezes nem tem tempo para fazer isso, para fazer essa análise, né? Nem tem tempo. Perfeito. E não param as perguntas aqui, coisa boa. Muita dúvida. Significa que está todo mundo já trabalhando, não tem férias não. A Karina mandou aqui, Karina, só que ela falou de forma muito genérica, eu vou esperar ela especificar. Ela colocou assim: você pode falar sobre o auto de infração que as empresas estão recebendo? Auto de infração deve ser da estabilidade. Sim. Se for da estabilidade, Karina, é verdade. Hoje eu já recebi pelo menos 3 pessoas perguntando sobre isso. O que está acontecendo? Já estão acontecendo essas alterações. O que é isso? É você demitir o trabalhador que vinha na estabilidade do benefício emergencial, pagou a indenização e ainda assim foi autuado. Isso é verdade? É. Mas isso é um entendimento da fiscalização, tá certo? É claro que discute-se na justiça, claro, pode-se discutir juridicamente se está correto, se isso não está correto, se isso é legal, não é. Enfim, a fiscalização baixou um entendimento. Qual é? Demitiu na estabilidade, mesmo pagando indenização, tem um auto. Eu não paguei a indenização, tem 2 autos. Porque demitiu porque não pagou a indenização. Entendeu? Então é verdade, essas alterações já estão acontecendo. Perfeito. E aí, a gente chega aqui agora na pergunta antes, né? Registrar os elogios também, né? A Jaquécia colocando aqui, professor Luiz, sempre boa ajuda. Um abraço para a Jaquécia. Acho que foi nossa aluna. Foi nossa aluna no nosso curso, né? Nosso curso. Em 2021 vamos fazer uns 10 cursos. Tem muita novidade, viu? Aguardem as novidades. A Dani Feitosa mandou o seguinte: quando o empregado que estava reduzido vai trabalhar em home office, paga ajuda de custo? Bom, a questão do home office é importante deixar claro que a CLT diz que as despesas deverão ser o quê? Pactuadas, acordadas com o trabalhador. Isso não aconteceu muito durante a pandemia, isso é verdade. Por exemplo, o aumento do custo da internet, o aumento do custo da luz, da água, enfim, todas as despesas que o trabalhador teve a mais durante a pandemia tem que ser arcadas com quem? Pelo empregador. Então tem que ser pago pelo empregador, isso tem que ser ajustado por escrito. Se isso não acontecer, pode se preparar que vai ter algum problema futuro judicial, né? Por quê? Porque aí o empregado vai buscar. Por exemplo, a minha internet era fraquinha, baratinha, aí eu precisava de uma internet maior, aumentou o custo dessa internet. A minha energia dava 200, passou a dar 300, então eu estou gastando energia a mais. Qual é o detalhe importante desse caso? Se for pactuado, isso não é salário. O nome é esse mesmo que ela está dizendo, é uma ajuda de custo. Então não vai ter as incidências dos encargos. Agora a CLT já prevê. Mas vocês terem uma ideia que o assunto é tão polêmico, tem um projeto de lei para tornar obrigatório agora o pagamento. Porque fala em acordo. Aí tem empregador que silencia, não faz nenhum acordo, não diz nada, manda você para casa e acabou. E aí tem um aumento das despesas. Agora, se você também não tem esse aumento dessas despesas, fica difícil você brigar por essa ajuda de custo, né? Porque realmente você tem que provar que houve um aumento de despesa, um aumento de custo nessa ida para casa. Perfeito. A Conceição, eu tinha colocado aqui: professor Luiz, por favor, faça mais live, nós do DP depois... Eu estava de férias, não tem férias não, gente. O Rafael não teve férias não, eu acho, mas eu tive. Eu tive, aproveitei, viu? Tirei umas 2 semaninhas bem... Eu voltei ontem, rapaz, eu voltei ontem. Ao escritório eu voltei ontem também. Voltei ontem. E aí, o pessoal aqui, a gente falou de curso, professor Luiz. Já estão perguntando, né? O pessoal aqui agradecendo os esclarecimentos. Rapaz, façam mesmo os cursos. 2021 estou dentro dos cursos, a gente colocando. Rafael, falta pouco tempo, Rafael, para fechar aí. A gente começou mais ou menos 2h08. Então, foi mesmo, é verdade. Então, dá tempo aqui, a gente ainda tá mais essa pergunta. Isso. Enfim. Mas vamos lá. Outra coisa que eu queria aproveitar... Vamos entrar agora nessa temática e depois a gente volta aqui para as perguntas que ainda surgirem, para a gente encerrar a nossa pauta.
Nosso último ponto de pauta é justamente um parecer recente que saiu sobre o artigo 500 da CLT. Sim. Esse artigo 500 da CLT é um artigo, só me engano, do texto originário da CLT. E antigamente existia o que se chama de estabilidade decenal. O que era estabilidade decenal? Todo trabalhador, quando ele atingia 10 anos de trabalho em uma determinada empresa, ele tinha uma estabilidade. Ele não poderia ser dispensado sem justa causa. Teria que ser uma demissão por justa causa, algo desse gênero, ou ele pedir para sair da empresa. Isso foi substituído posteriormente pela multa de 40% aí do FGTS. De início era facultativo. Acho que a partir de 1990 passou a ser obrigatório. E esse artigo continuou lá, dizendo o quê? Que os empregados estáveis, a demissão deles precisa ser assistida. Eu falo de assistência. Do sindicato. E aí muita gente interpreta essa assistência como uma homologação do sindicato. E aí começaram a serem criadas algumas teses. Olha, a trabalhadora grávida pediu demissão. Para ter validade, precisa ter a homologação do sindicato. Trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, para ter validade. E aí, judicialmente, começou a ter entendimento no sentido A, no sentido B. Enfim, nunca foi era um ponto até que, na minha interpretação, um pouco pacífico, mas teve uma grande inovação recente, porque foi um entendimento, um parecer que o professor Luiz vai destacar agora aqui pra gente. Bom, pessoal, essa é uma grande novidade, essa é bem recente, é bem novinha, tão novinha que eu já estou aqui pesquisando. É um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é quem assessora a nossa Secretaria de Trabalho e Previdência lá em Brasília. Qual é a decisão desse parecer? Importantíssimo. O artigo 500 está valendo. O que é o artigo 500? Já está todo mundo correndo para ler o artigo 500, né? O pedido de demissão de pessoa estável tem que ter assistência. O que é assistência? A famosa homologação. Alguém vai dizer assim, mas a homologação foi extinta. Foi extinta a do 477. A do 500 não foi extinta. Resumindo, pediu demissão e tem estabilidade, tem que ter assistência do sindicato ou assistência da superintendência do trabalho. Esse foi um parecer que saiu agora recentemente, bem agora mesmo, esses dias. Então o que acontece? Essa estabilidade do bem, por exemplo, ela é provisória. Porque o que o Rafael falou, muito bem colocado e resumido, essa estabilidade todo mundo imaginava que era só dos 10 anos. Esse parecer está dizendo que não. Esse parecer está dizendo que, inclusive, as estabilidades provisórias. Então, essa do bem, que o trabalhador tem estabilidade, ele resolve pedir demissão, vai ter que ter assistência do sindicato. Ah, mas o sindicato está cobrando. Bom, está na convenção. Ele está cobrando, está na convenção, o patronal aceitou, vai ter que pagar. Porque o patronal assinou essa convenção. Ah, o sindicato não quer fazer, se recusa a fazer, vai ter que procurar a superintendência. Que nesse momento vai ter que se estruturar. Por quê? Porque não tem mais. Porque não tem mais o setor de homologação. Daí eu fiz parte durante vários anos desse setor de homologação. Esse setor acabou, foi extinto. Então a superintendência vai ter que ser reestruturada. E o que é que eu estou buscando aqui? É exatamente o valor da multa em caso de você não fazer essa homologação, né? Você vai ter a possibilidade de fazer a homologação junto ao sindicato, mas caso o sindicato não faça, vai ter que fazer junto à superintendência do trabalho. Então ele vai ter uma multa, ainda bem que a multa não é alta, viu, pessoal? Graças a Deus, né? Que ela é em relação a por trabalhador, em torno de R$170 por trabalhador. Mas não deixa de ser uma autuação. Então, pedido de demissão, presta atenção, pedido de demissão. Não estamos falando da demissão do Estado, porque não pode, demissão sem justa causa. O cara pede demissão. E pessoal, de forma sincera, isso não é ruim, não. Isso não é ruim. Porque deixa claro que ele está fazendo voluntariamente. E dá uma garantia a mais. Uma garantia, sim, para a empresa. Exatamente. Perfeitamente. Exatamente. Aí, meu amigo Luiz, só o pessoal lá de Ivana Glogin, vocês são feras, espero sempre a live, porque tiram muitas dúvidas. Aqui tentando, estamos tentando. Quase tudo. A Cláudia Nobre mandou o seguinte. Sim. Tem uma situação em que a empresa dá uma antecipação salarial de acordo com o reajuste do salário mínimo. Sei. Quando sai a convenção, ela faz o complemento caso seja maior. Estaria correto essa situação? Bom, mas aí foi uma negociação coletiva que estabeleceu isso, né? Se for uma negociação, é isso? Negociação, eu acho que eu entendi a pergunta dela. A empresa espontaneamente. Eu não vejo muito problema, não. Sim. Eu acho que é assim, digamos que a data base seja maio. Quando sai o salário mínimo, a empresa reajusta, saiu 5%, só um exemplo. Ela já dá esse 5%. Aí, quando chega em maio,
o reajuste foi 6%. Aí ele complementa com 1% a mais. Pode, isso aí é o chamado antecipação de reajuste. É possível, sim, é possível. Ele já aproveita o índice do salário mínimo e já concede. E muitas convenções coletivas já têm uma cláusula para isso, para que serão bater. compensadas as antecipações. Sem medo de ser feliz. Aí pode fazer. Perfeito. A Vera está perguntando se o auto de infração vai para o ECAC, não sei se tu tem essa informação. Não temos ainda o auto de infração, pessoal, ainda temos, ainda não está eletrônico, o nosso sistema vai ser, já começou no Brasil todo, né, já está iniciando, já 2 estados, 3 já estão no sistema eletrônico, o nosso ainda não. O ECAC é Receita, o nosso ainda não está indo pelo ECAC. E ela tinha perguntado antes se aquela multa era automática. Não é automática. Não é automática. Precisa ser fiscalizado efetivamente. Precisa ser fiscalizado, não chega automaticamente. Não chega. E a Janaína botou, vem para o Vale do Jaguaribe. Minha terra, Limoeiro, um abraço pessoal do Vale do Jaguaribe, os contadores que eu estive lá, né, em convênio com a Acontece, a Associação dos Contadores, já andei palestrando lá. Um abraço ao pessoal do Vale do Jaguaribe, em especial para minha terra lá, Limoeiro do Norte. E aí a Cristinara só reforçando, quer dizer que um funcionário se pedir a demissão, a gente está falando de funcionário que tem algum tipo de estabilidade, né? Provisória. Mas nesse caso tem que homologar sim, obrigatoriamente. Isso é novidade, hein, pessoal? Parecer agora recente. Então, a partir de agora, qualquer pedido de demissão de Estado vai ter que homologar. Se o sindicato se recusar, vai ter que procurar a superintendência. É tão recente, eu estava sentindo um cheiro forte aqui, eu perguntei ao Luiz, diz assim, não, cheirinho de novo. Parecer chegou agora. Esse é novo mesmo, só na live aqui mesmo, da Tax. A Natália botando aqui, ó, DP sempre com muitas emoções. E a gente aqui... Não para não. Se existe uma coisa que não tem, é rotina. Meus amigos Moab, parabenizando aqui também já antecipadamente. A gente já está chegando aqui nos nossos 5 minutos finais. Queria aproveitar, agradecer sempre ao nosso querido professor Luiz. Queria dizer uma novidade para quem é assinante da Tax Prático. Sim, quem quiser também um parecer, direct. Quem quiser esse parecer que a gente está comentando aqui, manda direct para a Tax Prática, a gente envia de volta para vocês. Isso. Esse parecer com essas informações, esse parecer a respeito do artigo 500 da CLT. E para quem é assinante da Tax Prático, a grande novidade da Tax Prática, ela nasceu, professor Luiz, muito voltada para a questão dos tributos, né? Sim. Mas, principalmente em decorrência da pandemia, viu-se a necessidade, houve uma demanda muito grande com relação a essa parte trabalhista, e a gente terminou de revisar 50 materiais trabalhistas. Foi minhas férias aí, né? Trabalhando. Meu amigo Samuel cria muito conteúdo, eu revisei bastante conteúdo, acrescentei algumas coisas, mas é um material trabalhista de A a Z, com vários tópicos e que hoje vai ser disponibilizado para todos os assinantes da Tax Prática. Mais uma ferramenta junto com isso. O que é que a gente está fazendo para facilitar a vida do assinante da Tax Prático? Está colocando toda a legislação trabalhista compilada também no mesmo lugar. Convenção coletiva de trabalho das principais categorias. O pessoal tem dificuldade às vezes de pesquisar no sistema mediador. Vai acessar lá no na Tax Prática e vai ter acesso a essas convenções e ferramentas. Sim. A gente tem algumas ferramentas que já estão disponíveis no site. Estamos criando algumas novas, como por exemplo a simulação de rescisão, que vai estar disponível também para os nossos assinantes. Então, vem muita novidade em 2021 com relação à parte trabalhista da Tax Prático. Essa parte já vai estar disponível para os assinantes a partir de hoje, vai pro ar hoje. Então, a gente está fazendo essa live aqui para divulgar em primeira mão esse assunto. E a Tax Prático também terá muitos cursos. O professor Luiz Freitas será um que vai ministrar. Rapaz, como chegar em Jaguaribe? Vai ser bem facinho levar o professor Luiz Freitas, o professor Rafael para lá, porque a gente vai gravar alguns cursos online. A gente já fez uns durante a pandemia, foram ao vivo. A gente vai estar fazendo uns mesmo gravados, mas bem completos, com várias atualizações, com todas essas novidades que estão para sair, a gente vai tratar também nesses cursos. Então fiquem atentos aí nos próximos meses
a Táxi Prático vai trazer muita novidade com relação a E, isso. Rafael, assim que sair o Descomplica, essas medidas novas, eu já fico aqui o compromisso de lançar o livro da questão da rotina trabalhista, ou seja, da fiscalização trabalhista. Então, Outra fica esse grande compromisso. novidade, meu amigo Luiz está trabalhando aí Isso. intensamente Livro no digital, livro viu? Livro digital. Você voltado para essa parte de fiscalização. Assim que sair esse Descomplica, essas portarias novas, tá certo? Só ver aqui os comentários finais, pessoal Sim. botando aqui, ó. Esse professor é fera. Paulo mandando elogios aqui, o Luiz. A Vera dizendo, Luiz, sempre bem-vindo. A Cristina botando, vocês dois são fera. Quando crescer, quero ser igual a vocês. Quando crescer, viu? A Kessiane agradecendo. O Erlon, o Samuel, enfim. Natália. Samuel, um abraço, O Samuel. pessoal deixando aqui os agradecimentos finais. Enfim, meu amigo Luiz, passando para você, a gente tem mais um minuto aí. Bom, pessoal, dizer para vocês que é um ano de desafios ainda, a pandemia não terminou, isso é verdade, e deixando de abordar um assunto, a questão da vacinação, né? As empresas vão poder obrigar a vacinar os empregados, isso a gente vai discutir na próxima live, né? Mas é assim, dizer para vocês que é um ano de desafios, mais novidades, teremos muita novidade nesse Descomplica Trabalhista que eu falei, a gente vai ter muita coisa, vamos estar aqui sim, vamos estudar e trazer as melhores informações, as mais precisas, esse é um compromisso já assumido aqui com a Táxi Prático, né, em parceria com o Dr. Rafael aqui, e dizer para vocês que pode contar com a gente nessa questão das informações, das opiniões, informação certa, concreta, né? Nada de fake, nada de invenção, tudo preto no branco, essa é a nossa ideia. E dizer para vocês que pode contar com a gente sempre, participando aqui sempre das lives, sempre dos cursos, que vamos ter muitos cursos sim, se Deus quiser. Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Lembrando que quinta-feira teremos uma live sobre o Simples Nacional com a fera Orlando Silveira, direto aqui na Táxi Prático. Então, mais uma super live, a gente vai estar lançando hoje. Já anota na agenda, quinta-feira às 14 horas. Forte abraço, até a próxima.